pastor Sérgio e Jane são pastores em uma das igrejas filhas ligadas a Shalom. O nome da igreja que eles participam ali, que são pastores, é Videira, a Videira, né? E tem já muitos anos que estão em São Paulo, ele na palavra vai compartilhar. Amém. Vamos orar, abençoando, né, esse casal e abençoando o trabalho deles ali em São Paulo. Que Deus possa fazer desse trabalho um trabalho frutífero, Pai. Nós clamamos a Ti, nós rogamos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida do Sérgio e pela vida da Jane. Obrigado porque o Senhor tem plantado eles ali na cidade de São Paulo. E nós cremos que muitas coisas maravilhosas o Senhor tem para eles ali. Nós profetizamos bênção sobre aquela igreja. Nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo Sérgio agora, que vai nos trazer a palavra. Que esta palavra, Senhor, possa realmente vir de encontro, Deus, à necessidade de cada um que está aqui. Nós te agradecemos por esses servos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. No decorrer aqui da ministração, eu vou estar contando um pouco da minha vida, da minha história, mas vou adiantar, eu fiz 26 anos de convertido, que eu tive um encontro com Deus. Esse final de semana está tendo um encontro com Deus aqui na igreja, né? E há 26 anos atrás eu tive um encontro com Deus. E depois de 6 meses que eu tinha tido um encontro com Deus, eu conheci o pastor Ari e o Silvio Ferreira, né? Ele ainda era solteiro. Então praticamente há 26 anos que nós temos contato aqui com o Ministério Shalom, né? Que tem sido uma bênção, né, para nós em São Paulo e especialmente para mim e para minha família. E a palavra que eu vou estar ministrando, o tema aqui, o nome dessa palavra é Abrindo Portas com Chaves Erradas. No final você vai estar entendendo o tema, porque eu vou dividir aqui em 2 partes. E você já chegou numa conclusão: dá para abrir portas com chaves erradas? Não dá para abrir. Mas eu quero ler aqui um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 9. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 9. Verso 9 diz assim: estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samaria, e dizendo ser ele um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é poderoso de Deus, este é o poder de Deus, que se chama grande. Ele os atendia porque já desde muito tempo os via fazendo pasmar com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. E creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e admiravam-se, vendo os sinais e os grandes milagres que se fazia. Amém? A Bíblia fala aqui desse homem chamado Simão, e a Bíblia diz que esse homem, ele era envolvido com magia, e ele mesmo se denominava grande. E a Bíblia diz que um dia, Filipe chega no lugar aonde ele morava, e o Filipe começa a anunciar as boas novas do Evangelho. Amém? Deixa eu falar algo para você.
A palavra de Deus diz: aonde tiver 2 ou mais reunidos, Deus se faz presente. Olha que coisa tremenda, Deus está aqui, amém? Meu irmão, Jesus, Ele está aqui. E Jesus, Ele morre naquela cruz, para mudar a nossa história. Jesus morreu naquela cruz, para nos resgatar. A Bíblia diz que nós vivíamos no império das trevas. E Jesus, Ele morre naquela cruz, para nos tirar do império das trevas. Eu quero dizer algo para você. Deus tem uma vida nova, Deus tem coisas novas para a sua vida, amém? E a Bíblia diz que esse homem escuta o Evangelho, e a Bíblia diz que ele se converte, e ele teve um encontro com Deus. E nós depois vamos perceber aqui, que ele tem um encontro com Deus e ele passa a andar ali com Filipe. Nós paramos a leitura aqui, mas depois nós vamos continuar lendo, e nós vamos ver que esse homem, ele teve um problema. E é por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem: abrindo portas com chaves erradas. Mas nós vamos ver aqui que ele teve um encontro com Deus. E eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em São Paulo, mas eu sou de uma família. Minha mãe teve 18 filhos. Tudo no sertão de Alagoas. E eu sou o mais novo. Desses 18 filhos, ela teve 3 partos de gêmeos. 3 partos de gêmeos. Eu fui o único que nasci no hospital e ela quase morreu. Eu fui o único que nasci em São Paulo e nasci num hospital e ela quase morre. Minha mãe me teve com 42 anos. Faleceu agora 4 anos atrás, com 82 anos. E minha família veio toda do Nordeste. E eu cresci na periferia de São Paulo, no bairro de Itaquera, né? Hoje ficou mundialmente conhecido, porque tem o estádio do Corinthians, chamado Itaquerão. Então eu cresci naquela região. E minha família muito simples, muito pobre. Eu nunca passei fome, mas as coisas eram contadinho. Tinha um parque em São Paulo chamado Play Center, que até fechou, era na Marginal, e tinha excursão da escola para esse parque. Minha mãe nunca pôde pagar. Talvez se fosse hoje seria R$50, mas minha mãe não tinha condição, minha mãe trabalhava. O meu pai, ele era um homem maravilhoso, se não bebesse. Mas quando meu pai bebia, ele ficava muito violento. Não com os filhos, mas com a minha mãe. Era meu pai beber, ele se transformava. Então eu tive uma infância assim, onde eu recebi muito amor da minha mãe. Mas era complicado, porque final de semana, quando a gente ouvia o barulho no portão e olhava para o meu pai, se o aspecto dele fosse de embriaguez, nós tínhamos que se trancar dentro de casa, porque não deu para eles conviver junto, se separaram, mas eles moravam no mesmo quintal. Então foi uma infância assim, complicada nesse sentido, por causa do vício do meu pai. Mas ele era violento com a minha mãe, de pegar foice, da gente ter que sair correndo na rua, aquela situação de vergonha, porque muitas vezes ele caía na rua, e nós tínhamos que buscar ele, né? Criança, adolescente, tínhamos que buscá-lo na rua. E então foi uma infância assim complicada acerca de família. E eu cheguei ali na minha adolescência. E com 11 anos eu comecei a trabalhar. Eu arrumei meu primeiro emprego com 11 anos de idade, de limpar coco. Vinha aquele coco seco, não o verde, né? E vinha lá falava cabelo, pelo, e a gente pegava a faca ali. Com 11 anos eu
estava trabalhando, aí eu passei em frente a um mercado, estava precisando de pacoteiro, e eu comecei a trabalhar como pacoteiro. Com 13 anos de idade, eu entrei numa oficina de relógio de ponto. Eu acho que vocês não sabem o que é relógio de ponto, só quem tem mais de 200 anos, né? Alguém aqui sabe o que é relógio de ponto? Olha, quanta gente aqui. E com 13 anos, eu comecei a trabalhar consertando e aprendi o ofício. Então eu sei desmontar um relógio de ponto, sei pintar a tampa. E com 13 anos de idade, eu já tinha na minha carteira como meio oficial de relógio de ponto, de consertar relógio de ponto. Não vou lembrar que já faz muito tempo, né, como que estava na carteira. E comecei, talvez se fosse hoje, ganhar quase 2 salários mínimos. E para um jovem de 13 anos. E eu queria ser feliz. Né? A minha infância foi difícil. Então, agora eu estou trabalhando. Então eu comecei a ir para a cidade, comprar roupa de marca, né? Tênis de marca. Eu lembro que com 14 anos, naquela época não tinha importado, eu comprei uma jaqueta de couro, que se fosse hoje, custava R$2.000. Né? Eu queria estar na moda. Né? Havia um vazio no coração. E às vezes eu falo, não, eu não era feliz porque minha infância foi difícil. E agora que eu estou trabalhando, eu vou comprar as coisas e eu vou ser feliz. E aí a situação começou a piorar. Por quê? Porque nós olhávamos, e antigamente, hoje, não sei se foi proibido, mas os comerciais de cigarro eram bonitos, né? Aquele homem no cavalo da Marlboro, alguém lembra do homem do cavalo? O carro de Fórmula 1 tinha um comercial que vinha era uma pista de gelo, um carro de Fórmula 1 com uns pinos na roda. E a gente ficava olhando os jovens mais velhos do bairro, indo para o baile. E eu acho que desde os 12 anos, eu já sou desse tamanho. Né? Eu lembro que uma vez eu fui num baile, pararam um amigo meu de 22 anos, e eu com 14 anos entrei no baile. E aí, queridos, eu comecei a fumar. Comecei a fumar cigarro. E comecei a beber cerveja. E comecei a beber uísque. Só que essas coisas não estavam satisfazendo mais. Não estava satisfazendo. E um dia me apresentaram a cocaína. Me apresentaram a cocaína. E eu comecei a usar cocaína. Mas eu com 17 anos, eu acho que eu tinha 17 anos, foi um ano muito duro para mim, porque o meu pai faleceu com cirrose, com 56 anos. Meu pai morreu. E o meu irmão mais velho que eu, nós somos em 9, eu sou o caçula, o que era o caçula e eu vim para tirar o troninho dele, né? 9 morreu, ficou 9. Desses 9 que ficou, né, eu era o caçula e tinha o antes de mim. E esse meu irmão, ele se envolveu com droga também. E ele passou a usar droga injetável. E ele pegou HIV. E esse meu irmão faleceu com HIV. O meu pai morreu em março, por causa da cirrose, por causa do álcool. E o meu irmão morreu em dezembro, por causa da cocaína injetada na veia. E depois da morte deles, eu comecei a usar droga. Eu comecei a cheirar cocaína. Mas eu quero falar algo para vocês. Desde os 13 anos, eu nunca peguei 1 centavo da minha casa. E eu acredito que com 16 anos, 17 anos, mesmo sem conhecer a Deus, eu era um bom funcionário. Talvez se fosse hoje eu ganhava uns R$2.600, um jovem de 16 anos. E aí eu abandonei os estudos, não concluí os estudos, abandonei os estudos, mas eu queria ser feliz.
queria ser feliz. E o mundo aí fora, né? Ele vai oferecendo tantas coisas. Hoje a moda é o narguilé, o narguilé, né? Então, na minha época era o baseado, era a cocaína. E eu comecei a me envolver, mas eu queria ser feliz. E quanto mais eu me envolvia, mais eu me frustrava. Eu lembro que eu tenho um amigo, e ele era bem de vida, classe média alta. E quantas madrugadas, 3 horas da manhã, nós estávamos voltando do baile. Nós parávamos na esquina da minha casa, ele tinha um carro zero. Nós abríamos a porta do carro e ficávamos conversando. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Puxa, olha, saímos, gastamos dinheiro, passamos a noite toda, e agora estamos aqui frustrados. O vazio, a angústia. Eu lembro que uma noite, eu cheirei tanta cocaína, e quando foi chegando a madrugada, bateu aquele medo, coração disparado, e eu queria em casa usar o banheiro, e eu com medo de morrer, um medo da morte, a angústia. Mas deixa eu falar algo. No outro dia, de manhã, quando eu saía para jogar bola, que as pessoas perguntavam para mim, e aí, como é que foi? Eu falava assim, foi demais, né? Mantinha a aparência. E ontem saímos, tomamos todas. Ontem nós saímos e pegamos a droga de tal biqueira. E foi tudo 1000 maravilhas. Mas só eu sabia. Eu estava com tênis de marca, jaqueta de marca, não dava ouvidos para minha mãe. Eu acredito que dos 12 anos até os 19 anos, eu não dormi um final de semana em casa. Todo final de semana eu saía. E para eu concluir aqui, um dia eu estava trabalhando numa outra empresa. Infelizmente, nessa empresa que eu trabalhava, tinha 3 sócios, e um dos sócios usava droga. O vendedor da empresa usava droga. O irmão de um dos donos, que era tenente da polícia militar, usava droga. E era num bairro lá de São Paulo, na região de São Mateus, aonde tinha mais biqueira. E eu lembro que algumas conversas que eu tinha com esse amigo, que a gente tinha liberdade, a mãe dele ia na igreja e já tinha pregado para ele. E eu, quando eu tinha 12 anos, eu cheguei na igreja, na Comunidade da Graça, há 1 ano. Então eu tinha informações do Evangelho. E a gente conversava às vezes. E chegou um período, irmãos, que aquela angústia, aquele medo. Hoje eu entendo que eu só estou aqui porque a minha mãe se converteu, e eu tenho um irmão que se converteu e era pastor, e eles intercediam pela minha vida. Eu lembro que uma sexta-feira nós estávamos trabalhando, e acabou o expediente 4h30, e nós fomos para o almoxerifado da empresa, e desde as 2 horas nós estávamos cheirando cocaína. Quando deu 8 horas da noite, chegou um rapaz, e nós não queríamos que esse rapaz usasse droga conosco. Era considerado, como hoje se fala, um nóia. E nós falamos assim, nós não vamos ficar mais aqui não. E na gíria lá de São Paulo, demos um perdido nele. Deu para entender aí? Mandamos ele para um lugar, fomos para outro. E tinha uma favela próximo. E nós chegamos na favela. Eu não era do bairro, eu não conhecia as pessoas, mas um amigo nosso conhecia, porque ele morava, e nós paramos para usar droga na rua, nessa favela. E quando a pessoa usa muito a droga, e se ela começa em São Paulo, eu não sei aqui, começa a falar demais, ou começa a ver coisas, antigamente, lá, ou apanhar. E eu lembro que eu olho na rua, estava escuro, e eu vi uma luz acender e apagar. Eu falei, meu Deus, parece uma viatura. Porém, eu falei, eu não tenho certeza, eu vou ficar quieto. Gente, era a polícia mais rígida de São Paulo, a Rota, né? Da época do Maluf. Eles deram a volta. E
As moças que moravam na favela nos alertaram. E os meus amigos saíram correndo, eu fiquei paralisado. Um volta e me puxa, fala, vamos embora. E nós entramos correndo dentro dessa favela. Mas quando nós estávamos para pular num rio, irmãos, voltando a dizer, eu nunca peguei uma agulha. Eu queria ser feliz. Então onde falava, tem uma festa ali, eu queria ser feliz. E quando nós íamos pular num rio, Écio, o amigo meu estava abrindo lá uma portinha. E antes disso tinha uma cerca, irmãos. E um amigo meu quebrou essa cerca no peito. Estourou a cerca. Os policiais da rota, eles pulam. Era um beco, tipo o Rio de Janeiro, dentro da favela, né? Parecendo os morros do Rio de Janeiro, lá em São Paulo. E os policiais falaram, ó, não se mexe, vocês vão morrer. Pediram para nós deitarmos no chão. Era um corredor entre esse púlpito e esse espaço aqui. Deitou nós três no chão, um conseguiu fugir. E eles começaram a passar, pisando com as botas em cima de nós. E eles pensavam que nós éramos bandidos perigosos. E lá tinha um lugar que os policiais corruptos, levavam os bandidos para matar. Tinha a polícia da rota que às vezes eles pegavam e levavam para o mato. E era perto, não era longe, chama 3ª divisão. E eles falaram, nós vamos levar vocês para a 3ª divisão. E eles pisavam na gente. A cerca que o meu amigo quebrou, os policiais, cada um pegou um caibro. E eles batiam. Mas chegou uma hora, eu deitado assim, eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Irmão, sabe o filme que diz que passa? Eu tive essa experiência. Eu falei, puxa, eu vou morrer. E eu sei que se eu morrer agora, eu não vou para um lugar bom. Eu tinha essa convicção dentro de mim. E eu lembrei da minha família, eu falei, eu acabei com a minha vida. E eu falei, Deus, me dá uma chance. E eu lembro que um policial, foi uma experiência traumática. Ele se ajoelhou, ele pegou o revólver, ele puxou o cão do revólver, assim, eu vendo, ele colocou o cano dentro do meu ouvido, e ele foi do outro lado com a boca e fez, pá! Ele fez isso 3 vezes. Aí eles acharam a droga, e liberaram. Irmãos, eu fui para casa. Mas olha o que é um vazio no coração, a pessoa sem Deus. Eu tomei um banho. E eu falei assim, eu vou para um samba. E fui para um samba. E fui usar droga de novo. Nesse dia, um amigo meu, um amigão meu que eu levei nesse samba lá pela primeira vez, ele nunca tinha usado droga. E ele viu que eu saí para usar droga. E ele não queria ficar de fora. Porque as pessoas, elas querem fazer parte. E esse amigo meu falou para mim, eu quero. E eu até com receio de dar a droga para ele, dei essa. Daqui a pouco começou a sair sangue pela boca, sangue pelo nariz. Ele caiu e desmaiou na minha frente. Aí nós socorremos. E pela misericórdia de Deus, esse amigo meu está vivo. Mas passou uma semana, ou foi 2 semanas, eu fui na casa do meu patrão, e ele usava droga. E eu falei, eu quero usar o banheiro. Ele falou assim, peraí. Quando ele saiu do banheiro, ele falou assim, em cima do armário. Era um armário alto, que a mãe dele não alcançava. Aí eu não entendi, mas coloquei a mão em cima do armário, era um espelho, eu entendi. Eu segurei o espelho na mão. E tinha pelo menos umas 4 ou 6 carreiras de cocaína. E eu com aquele espelho na mão. Mesmo sem ter tido um encontro com Deus, né? Minha mãe falava, meu irmão falava, eu tinha ido na igreja 1 ano, tinha tido um contato. Mas naquele dia eu peguei aquele espelho e falei, Deus, não deixa eu morrer. Se o Senhor me levar vivo para casa, eu quero uma mudança de vida. Irmãos, e Jesus veio para mudar as nossas vidas. Eu peguei aquele espelho e coloquei lá.
Aí, passa mais 15 dias, tem um acampamento na igreja. E a minha cunhada me convidou para o acampamento. E eu pensei, puxa, coisa de crente. Só que ela falou assim, irmãos, olha a estratégia. Lá tem um campo de futebol. Pensa num cara fanático. Para jogar futebol era eu. Irmãos, eu não queria saber. Se você falasse, é no meio de uma favela, os bandidos estão tudo armados. É para jogar bola? Eu não quero saber se está armado. Quando ela falou que ia ter um campo, eu não queria saber se era um evento da igreja, ou o que era. E eu fui. E eu lembro que o pastor Charrier estava lá pregando. Eu lembro que ele leu muito sobre o profeta Isaías e eu não estava entendendo nada. Chega domingo de manhã, que era 2 de novembro. Eu sou ruim de data, você lembra que ano que era? 91, né? E eu não entendi, aí o pastor Charrier acabou de pregar, eu falei, eu não vejo a hora que acabe, porque eu quero fumar, eu quero sair. E eu descobri que um rapaz convidado tinha levado cigarro, e eu estava agoniado, e de repente subiu um pessoal para tocar. Mas uma coisa, já era no domingo, mas o que me chamou a atenção no sábado, é que eu olhei para um povo que não falava palavrão. Eu olhei para um povo feliz, e eu não vi droga, eu não vi bebida. E eu falei, gente, que povo doido, esse povo é feliz. E só lembrando um detalhe, o meu irmão quando ele morreu, e minha mãe já era idosa, eu falei, ixi, minha mãe não vai aguentar, ela vai morrer. E fazia os velórios em casa. Quando chegou o caixão, e o meu irmão que é pastor pegou um violão, minha mãe encostou, e eles começaram a cantar aquela música, os outros irmãos da igreja, ressuscitou, 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 aleluia, venceu a morte. E eu vi minha mãe cantando, irmãos, naquele dia eu falei, gente, o que é isso? Meu irmão morreu, ele tinha 19 anos. 22 anos, perdão. Tinha 22 anos, meu irmão morreu, o caixão está aqui, minha mãe está cantando, o meu irmão está com o violão tocando, e eu não vi uma angústia profunda, eu não vi uma tristeza, e aquele dia, aquele velório ficou marcado. Quando eu fui nesse acampamento, eu vi um povo que era feliz, e não dependia de nada de fora. Pessoas simples, felizes. Aquele grupo de mais de 100 pessoas, sem beber, fomos jogar bola e não via palavrão, e aquilo foi falando comigo. Mas os irmãos subiram para tocar e eu numa angústia. E eles começaram a tocar um rock, já me chamou a atenção. Eu falei, mas a igreja tocando rock? E o irmão da guitarra fez um solo ali na guitarra, e aquilo me chamou a atenção, e a música se chama Rock da Vovó. É uma música da banda Resgate, que é uma avó dando um conselho para o neto, que diz assim, meu filho, nesse mundo tem viagens que não dá mais para voltar, mas Jesus tem uma passagem guardada para você retornar. E o refrão fala, e eu deixei aquela droga de vida, e Jesus me tirou daquela vida de droga. Quando eu acabei de ouvir essa música, o pastor fez o apelo, eu corri lá na frente. Irmãos, eu voei lá na frente. E eu abri meu coração para Jesus. A partir daquele dia que eu ouvi aquela canção, nunca mais eu cheirei cocaína. Nunca mais eu fumei maconha. Irmãos, Jesus transformou a minha vida. Ele mudou a minha história. Eu quero continuar lendo aqui, o verso 14 diz assim, e depois eu continuo o testemunho. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo,
ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá, tua prata contigo, a perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Dá uma olhada aqui para mim. Irmãos, a Bíblia diz que esse Simão mágico, ele teve a vida dele transformada. Ele teve um encontro com Deus. Nós temos um grupo de irmãos aqui que tiveram um encontro com Deus. E encontro com Deus nós precisamos ter todos os dias. Amém? E eu sei que você teve um encontro com Deus. E se por um acaso você está aqui, e você está cansado da vida que você está levando, Deus tem uma vida nova para você. Amém? Você pode sair daqui com a vida transformada. Mas esse homem aqui, ele teve um encontro com Deus. E quando veio os apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e eles começaram a orar, e ele ficou observando, ele viu que as pessoas eram batizadas no Espírito. Irmãos, ele foi usar uma chave errada, uma chave velha. Ele enfiou a mão no bolso, e ele falou para o Pedro: ó, pega esse dinheirinho aqui, e me dá esse poder. Irmãos, Deus nos chama para uma vida nova. Não precisa você abrir, mas 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, nós que tivemos um encontro com Deus, nós não podemos mais usar as coisas velhas. Deixa eu falar algo para você. Eu me converti, eu era um jovem envolvido com a balada, com a bagunça, né? Hoje se fala ficar, e eu ficava com uma moça, eu ficava com outra, mas eu me converti, e hoje eu só estou aqui ministrando para vocês, porque há 26 anos atrás, eu também tomei uma outra decisão na minha vida. Tudo que eu fizer, a partir de agora, eu preciso checar com a palavra de Deus. Amém? Irmãos, e a partir do dia que eu tive um encontro com Deus, todas as decisões que eu tomo, eu procuro olhar para a palavra de Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você encontra pessoas que tiveram um encontro com Deus, mas que fala: pastor, a minha vida ela está amarrada, a minha vida está enrolada. Olha, pastor, eu estou desanimado porque as coisas não acontecem comigo. Irmãos, deixa eu falar algo. Não é porque você não teve um encontro com Deus, é que às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas, porque nós estamos tentando abrir porta com chaves erradas. Se eu fizesse uma dinâmica aqui agora, mandasse você trocar a chave da sua casa com um vizinho, e no final do culto você fosse embora, o que iria acontecer? Você ia chegar diante da sua casa com a chave do irmão, a porta ia abrir? Não ia abrir, irmãos. Ah, deu uma chuva, e você ia falar: meu Deus, está chovendo, eu estou me molhando, e eu estou diante da minha casa, olha, só essa porta abrir, eu vou entrar para a minha sala, eu vou para o meu quarto, eu vou tomar um banho, eu vou esquentar comida. Olha, a minha bênção está diante de mim, mas por que eu não recebo? Irmãos, e nós precisamos prestar atenção nisso, porque eu olho para esse homem, a Bíblia diz que ele ficou andando junto com Filipe. Depois que ele teve um encontro com Deus, vou usar aqui que seja o Écio, ele grudou no Écio, não saiu de perto do Écio. Onde o Écio ia, esse Simão ia. Quando Pedro chegou, quando João chegou, ele conheceu. Mas quando ele viu um mover,
Irmãos, ele tentou pagar uma propina. E quais são as chaves corretas? Irmãos, as chaves corretas está na palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia de papel aí, levanta ela. Faz assim, balança ela aí. Ô irmãos, a chave correta está aí. Amém? A chave correta está aí. Rompa com o velho. Irmãos, olha, eu vou falar aqui de uma chave. Nós já estamos terminando. O mundo nos ensina a ser dono do nosso nariz, não é isso? O que as pessoas falam? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu cresci ouvindo isso. Mas deixa eu falar algo aqui. Não vai dar para falar de outras chaves, de muitas outras chaves, porque nós temos uma programação, tem outras coisas para acontecer. Mas desde que eu me converti, um versículo que tem estado na minha vida, é aquele que diz: na multidão dos conselhos há segurança. Irmãos, eu não vou ligar para o meu pastor, né? Eu vou comprar uma camiseta, eu não vou ligar para o meu pastor. Mas irmãos, eu vou trocar meu carro, eu converso com irmãos. Esses dias eu liguei para o Humberto, fiquei quase 1 hora. Eu tinha que tomar uma decisão. E eu liguei para o Humberto. Irmãos, que coisa tremenda. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há segurança. Há uns tempos atrás, Wécio, a igreja ficou pequena, comporta 130 pessoas, apareceu um galpão. Eu fiquei animado, irmãos, para alugar aquele galpão, era um aluguel alto. E eu estava muito animado, irmãos. Mas eu fui conversar com o Humberto. Humberto passou por São Paulo, fui conversar com ele. E o Humberto falou assim para mim: eu não alugaria. E eu estava animado para alugar. E o Humberto falou assim: por que você não faz 2 cultos? E eu conversei com um outro irmão, um outro pastor, falou a mesma coisa que o Humberto. Irmãos, eu não aluguei. Logo em seguida, veio essa crise no país. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Se eu tivesse sido dono do meu nariz, se eu tivesse um pastor sobre a minha vida só de fachada, eu teria me endividado. Vou falar mais, eu teria endividado a igreja. Nós estávamos orando, queríamos um lugar maior, mas ainda não era o tempo. Irmãos, e quando você está envolvido em algo, às vezes você não consegue enxergar algumas coisas. Quem consegue enxergar? Vai comprar um carro sozinho. O vendedor, ele começa a falar e ele te envolve, não te envolve? Irmão, se você for comprar um carro, leva pessoas com você. Aquelas pessoas vão ver que o pneu está careca. Aquelas pessoas vão ver que o carro está arranhado. Elas vão te chamar de canto e vai falar assim: olha, você viu a quilometragem? Porque às vezes você fica tão envolvido, você orou por um carro, você escolheu aquele carro, mas se você leva pessoas. Outra chave, irmãos, que eu carrego comigo, a lei da semeadura. A Bíblia manda nós pagarmos o mal com o mal? Só, irmãos, que eu tenho visto no meio dos cristãos isso. E os casais, quando procuram, às vezes, os pastores, você fala para o casal o que foi, e aquele marido fala: pastor, eu tratei ela desse jeito porque ela também me ofendeu. Mas, irmãos, a Bíblia não manda pagar o mal com o mal. Antes de nós termos tido um encontro com Deus, irmãos, eu pagava o mal com o mal. A outra coisa, a Bíblia diz que aquilo que nós semearmos, nós iremos o quê? Colher. O prédio que nós estamos hoje, irmãos, eu não sei o que acontecia e não quero expor, mas era uma igreja. E quando nós chegamos aos vizinhos, tudo de bico. E nós dando bom dia, tinha vizinho que não respondia, mas nós dávamos bom dia. Um dia a vizinha falou para mim: olha, que quebrou. Uma vez uma pessoa fazer um serviço aí na igreja, falou que ia arrumar para mim, não arrumou. Eu pedi para o pedreiro arrumar. Irmãos, hoje, os irmãos chegam com carro na rua da igreja,
que é uma rua apertada. Eu sou pastor lá em São Paulo, num bairro chamado Jardim da Conquista. É um bairro no fundão da periferia, é um bairro de invasão. Parece um labirinto. Tem irmãos que vai lá 5 vezes para poder achar. Hoje tem o GPS, né? Eu sou pastor nesse bairro. Mas hoje os vizinhos falam: pastor, pode pôr o carro na calçada. Irmãos, nós fomos perseguidos, vizinhos, mas a Bíblia fala que aquilo que nós semearmos, nós iremos o quê? Colher. Então, irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra para você, nessa noite. Se você está cansado da vida que você está levando, irmão, Jesus, Ele quer mudar a sua história. Tem um jovem da igreja hoje que ele é do louvor. O que eu achei interessante, que ele foi num acampamento de jovens, e ele ouviu meu testemunho, e ele falou: Deus, se o Senhor mudou a vida desse pastor, a minha está fácil. E ele foi no apelo, e hoje é um ministro de louvor lá na igreja. Irmãos, um jovem que chegou roubando o dinheiro da mãe, pegava o carro do pai dele para roubar em bairro de classe média, mas foi um jovem que se converteu, e é um jovem que tem se aproximado de mim, e ele tem se aconselhado. Hoje, para você ter ideia, é um jovem de 28 anos, ele já comprou 3 terrenos, tem uma empresa, tem 2 carros, 2 motos que envolvem o serviço dele. Mas é um jovem que há 6 anos atrás, ele estava roubando dinheiro na bolsa da mãe dele para poder comprar droga. Mas é um jovem que se converteu e começou a usar as chaves corretas, os princípios de Deus. Está casado, e não tinha esperança de casar. Irmãos, antes de ter um encontro com Jesus, eu tinha certeza que eu não seria feliz, porque eu vi um casamento bagunçado na minha casa. E o Écio, era tanta escassez, que eu não sonhava em ter um Fusca. Irmãos, talvez para você, não dá tempo de eu contar, mas quando eu me converti, Deus, Ele removeu, porque eu não tinha perspectiva de vida. Irmãos, depois de 4 anos que eu estava na igreja, eu comprei um Monza seminovo. Naquela noite eu quase não dormi, porque para mim era algo impossível. Irmãos, em 2008 eu fui em Israel. Eu sei de onde Deus me tirou. Agora eu estou falando algo para você, irmãos, que Deus, no dia que Ele entrou na minha vida, Ele me libertou dos vícios. Mas a caminhada com Deus, se eu não tivesse usado as chaves corretas, os princípios da submissão, a obediência à autoridade, se eu não tivesse colocado a lei da semeadura, eu estou casado há 22 anos. Mas esses 22 anos, e graças a Deus, é um casamento abençoado. Se você perguntar, vocês não têm problema, as lutas não vêm? Claro que vêm. Mas o que eu e minha esposa temos feito é usar os princípios. Irmãos, eu não vou falar isso aqui para oprimir ninguém, mas mesmo nos dias que a gente discute, nós nunca dormimos em cama separada por estarmos brigados. Eu fiz uma aliança com essa mulher, e o princípio da aliança não é separar, é unir. Então mesmo de bico a gente dorme juntos. Então, irmãos, eu estou falando isso porque tem pessoas que ela tem um encontro com Deus, e é verdade, ela vivia uma vida perdida, e ela é liberta, a vida dela é transformada, ela abandona o pecado, mas no decorrer da caminhada, essa pessoa, ela muitas vezes está abatida, triste, às vezes chega: pastor, olha, comigo nada acontece. E eu estou falando isso, irmãos, e aqui para concluir, que lá onde eu sou pastor, no meu rebanho, eu tenho visto pessoas tremendas, pessoas que amam a obra de Deus, mas que tem área da vida dessas pessoas, que as coisas não rompem, as portas estão fechadas. É o diabo? Não. É Deus que não quer abençoar? Não, nosso Deus é bom. É que infelizmente, muitos
continua usando chaves do tempo antigo. Muitos continuam com alguns conceitos antigos. E Deus nos chamou para uma vida nova. Em Romanos 12:2 que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas para que você experimente essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, você precisa renovar a mente. E é você que vai renovar, isso Deus não vai fazer por você. Pastor, como é que eu renovo a mente? É quando eu escuto a palavra e eu passo a aplicar essa palavra, ainda que eu pense um pouco diferente. Ainda que diante daquela situação, eu fale assim, olha, o meu jeito é melhor, por esse caminho eu vou chegar mais rápido. Mas meu irmão, quando você for se aconselhar com o seu discipulador, quando você for se aconselhar com o seu líder, muitas vezes ele vai te mostrar na palavra, e a direção que ele te der, vai ser, dar uma volta. E você fala, puxa, mas do meu jeito é mais rápido, do meu jeito é mais tranquilo. Mas você transforma a sua mente, você renova a sua mente, quando você se esvazia, e você faz da palavra de Deus, o trilho que vai te conduzir. Irmãos, eu quero falar algo para você, deserto a gente passa. Ser cristão não é sinônimo de uma vida sem problema. Eu já passei por muitos desertos, mas eu quero falar algo para você. Isso não é privilégio nosso, que somos pastores, não. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, e passa a usar as chaves corretas, ainda que usando as chaves corretas, também vamos passar por deserto, também vamos passar por luta. Uma coisa você experimenta, a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, e a vontade de Deus ela é agradável, amém? Se você está cansado da vida que você está levando, você não está aqui hoje por um acaso. Jesus quer transformar a sua vida. E se tem portas que não estão se abrindo, se tem áreas da sua vida que você fala, pastor, eu creio que não é um deserto, porque se fosse um deserto já era para eu ter passado, e já faz tempo, e isso no meu casamento, na minha vida profissional, o relacionamento com os meus filhos não está fluindo. Talvez, meu irmão, você possa estar ignorando a palavra, e você está agindo do jeito que você acha que é correto. E na maioria das vezes, o jeito que nós achamos que é correto, não é aquilo que a palavra de Deus diz. Amém?